Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso curso Tudo que NR35 não fala. Hoje o nosso assunto é corda. Mas corda ou cabo? Cabo ou corda? Tanto faz, porque as cordas também são conhecidas como cabos, então vamos lá! Quando o assunto é trabalho à altura, as cordas também chamadas de cabo assumem um lugar de muitíssimo destaque. Elas estão presentes nos equipamentos de proteção individual, como nos talabartes, nas linhas de vida horizontais e verticais, enfim. Basta que a gente observe algumas situações que a gente vai se deparar com uma corda. Eu acredito que todo mundo, pelo menos os que vivem no planeta Terra, já tiveram contato visual ou manual com uma corda. Mas o que define corda? O que é uma corda, afinal? Então vamos lá. Cordas ou cabos são um conjunto de fios torcidos juntos que formam um pedaço resistente de aplicação variada. Se a gente observar, se a gente entrar lá no YouTube da vida, a gente vai ver que tem algumas pessoas dando tutoriais até de como fazer corda com sacolinha plástica. Então basta eu ter um determinado material, trançá-lo ou torcê-lo, que ele vai se tornar uma corda. Quando o assunto é trabalho em altura, basta a gente observar alguém realizando um determinado serviço a uma determinada altura, que a corda vai estar lá presente. Ao menos que esse trabalho não seja realizado com segurança. Estou falando do trabalho com segurança. Esse cidadão aqui, por exemplo, a gente pode observar que não tem corda, não tem segurança, não tem juízo, né? Infelizmente, para quem já está na área aí há um pouquinho de tempo, com certeza já se deparou com essa situação. Mas, que tipo de corda será que a gente tem que usar? Será que eu posso usar qualquer corda para me proteger contra uma eventual queda? Quais são as especificações dessa corda? A gente vai ver que na NR35 a gente não vai achar esses elementos, a gente não vai achar essas especificações. A única coisa que a gente vai se deparar lá na NR35, lá no anexo 1, que é o acesso por cordas, no item 3, a gente vai ver que vai estar escrito um pouco sobre inspeção, quando ela deve ser realizada e tem que atender às recomendações do fabricante. A gente vai ver que o descarte deve ser feito quando há um defeito, uma degradação, uma deformação. E a gente vai ver algumas coisas relacionadas com a armazenagem, que também deve seguir as recomendações do fabricante. E que tudo isso, inspeção, descarte e armazenagem, tem que estar presente na análise de risco. Cara, mas por que a NR35 não me dá esses elementos? Se a gente entrar, por exemplo, comparar com a NR18, a gente vai ver que a NR18 dá muito mais detalhes do que deve ser feito do que a NR35. Tudo isso porque a NR35 é uma norma de gestão. Então ela vai me passar as informações voltadas à administração do trabalho em altura. Vai deixar poucas coisas definidas em si. Mas, falando sobre corda, lá no anexo 1 também, no item 3, equipamentos e cordas, está dizendo que as cordas utilizadas devem atender os requisitos das normas técnicas nacionais, ou seja, ela faz um link com as outras normas, que nós chamamos de normas complementares, para a gente poder ter esse subsídio, ter essas informações do que a gente deve fazer ou não para a nossa segurança, a segurança do nosso colaborador. Então essas normas complementares, quando o assunto é corda, são a NR18, ela vai falar especificações de segurança para cabos de fibra sintética, lembrando que cabos aqui são cordas, tá? Quando for cabo de aço vai estar escrito cabos de aço. Lá na NBR 15986 de 2011 vai apresentar os requisitos de métodos de ensaio. E a ISO 1140 de 1990, ela vai especificar as principais características de cordas trançadas. Ok? Então, vamos ver o que a gente vai aprender hoje nessa videoaula sobre cordas. Num primeiro momento, a gente vai ver a classificação das cordas, como elas são classificadas de acordo com o material das fibras, lembrando que fibra vai ser os filamentozinhos da corda, os fiozinhos da corda. Depois a gente vai ver os tipos de corda quanto à estrutura, que é a construção da corda.
Num segundo momento, a gente vai ver algo importantíssimo para uma corda, eu acredito que todos vocês concordem. A resistência, quanto essa corda aguenta. E fator de segurança, a gente vai ver que tem uma relação bastante interessante aí. No item 3 a gente vai ver a absorção de impacto. Quais são os itens obrigatórios de uma corda de segurança? Depois a gente vai aprender a inspecionar e fazer o controle dessa utilização. Depois a gente vai ver no item 6, lavagem e armazenamento. A gente vai ver que pode lavar corda sim, talvez não seja muito interessante, né? Não seja viável, mas pode-se lavar corda e tem que ir pro jeito certo de armazenar. A gente vai ver que corda tem vida útil, chega um momento que ela tem que ser descartada. E a gente vai ver também a forma como se descarta uma corda. E por último, para encerrar nossa videoaula de hoje, a gente vai ver os critérios gerais de segurança. Então, vamos começar. Vamos ao que interessa, né? Mas antes, eu preciso só que vocês se atentem a esse detalhe. Todas as vezes que eu disser capa da corda, eu estou me referindo à parte mais externa da corda, ok? Então, aqui nessa figura vai ser essa parte azul aqui, essas fibras mais externas aqui. E todas as vezes que eu me referir à alma ou núcleo, eu vou me referir a essa parte que está torcidinha aqui, branca, certo? Estou adiantando esse conceito porque a gente vai passar por algumas situações aqui que a gente vai precisar desse conceito, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro item, que é a classificação da corda quanto ao tipo da fibra, o material da fibra. O primeiro material que pode ser utilizado é o nylon ou poliamida. Na verdade, o nylon é o nome comercial da poliamida, tá? É uma marca registrada. A corda confeccionada em nylon, ela vai ter mais resistência à carga e por ter as suas fibras mais largas e contínuas, as cordas confeccionadas em nylon, elas têm maior elasticidade. Outro ponto positivo, elas não apodrecem com fungos e bactérias. Molhadas, elas perdem 15% da resistência, porém, basta que a corda seque para que essa resistência seja retomada. Dois pontos negativos do nylon é que esse material ele atrai mais areia e terra para o interior da corda e ele tem baixa resistência quando exposto aos raios ultravioletas, ou seja, quando exposta à areia, à terra e aos raios ultravioletas, quando ela fica no sol, ela se degrada mais rápido, ou seja, uma fibra um pouco mais sensível. Diferente do poliéster. O poliéster é uma fibra um pouco mais pesada, ela é 15% menos resistente que o nylon, porém, pontos positivos, ela tem baixa absorção à água e maior resistência à abrasão e à exposição ao sol. Certo? Ou seja, poliéster é uma corda mais rústica, vamos dizer assim, mais bruta. O terceiro tipo de material de fibra pode ser o polipropileno e poliestileno. Tá? Ele proporciona a capacidade de flutuar numa corda. Uma corda confeccionada com esse material, ela pode flutuar. Interessante para trabalhar altura, né? Não, né? Não é. Calma aí que já vai fazer sentido. Outro ponto positivo desse tipo de fibra, ela é totalmente resistente a ácidos e a produtos químicos e ela chega a ser até 60% menos resistente que o nylon. Então, aguenta pouquíssima carga. E ela é proibida, então, por esse motivo, para trabalho sobre carga. Nayara, mas por que você está falando dessa fibra se não tem nada de positivo aqui para a gente no trabalho à altura? Não tem até certo ponto. Então, a NR18 ela vai prever que a capa da alma da corda ela pode ser confeccionada com esse material, ou seja, o alerta visual. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, é o tipo de corda usada por bombeiros em salvamentos aquáticos, em atividades de pesca para poder içar uma rede, por exemplo. E ela pode ser utilizada na confecção do alerta visual da nossa corda de segurança, ok? Posto isso, a gente vai passar para a classificação quanto à estrutura da corda, a construção. Como que essas fibras podem estar dispostas? Essas fibras podem estar dispostas de forma torcida ou trançada. Então, as cordas que são torcidas, como o próprio nome sugere,
as fibras vão estar torcidas. Olha que interessante, né? Isso proporciona uma rigidez na corda, tá? Essas cordas são bastante resistentes a desgaste. E uma característica é a facilidade de confecção de emendas, alças e costuras. E por conta dessa estrutura dela, né, dessa geometria helicoidal, ela garante uma corda um pouco mais elástica, certo? Ela também é bastante utilizada nas atividades ligadas à navegação, náutica e pesca. Ela também, esse tipo de estrutura, a gente vai ver que ela faz parte também da nossa corda de segurança. Outro tipo de disposição dessas fibras vai ser trançada. Então, existem alguns tipos de cordas trançadas aqui. Existem as cordas trançadas sem núcleo, ou seja, só existe a trança externa aqui, ó. Ela não tem nada no seu interior, é uma corda oca. Bastante utilizada na pecuária, na fabricação de acessórios. Ela também proporciona uma facilidade na confecção de alças e a resistência dela é bastante reduzida. Outro tipo de corda trançada é a corda trançada com núcleo. Essa é uma tecnologia alemã, tá? Ela atende os padrões internacionais e o nome dessa tecnologia é Kehrmatou, certo? Então, ela vai apresentar um núcleo, que é a parte mais interna, e um manto, né? Então, capa e alma. Essas cordas elas apresentam uma elasticidade limitada, porém, muito interessante para a gente aqui, é uma corda extremamente resistente à carga. Só para vocês terem uma ideia, a capa, nesse caso, vai ser responsável por 20% da resistência, enquanto a alma vai ficar com a responsabilidade aí de 80% dessa resistência. Geralmente, ela pode ser confeccionada em nylon e poliéster. Então, essa é a diferença entre uma corda trançada sem alma, olha lá, ela não tem núcleo, e a corda trançada com alma, ela é preenchida. E existe o terceiro tipo de corda trançada e preste muita atenção, ó, bandeirinha verde aqui, quando a bandeirinha é verde, é isso que a gente tem que mostrar para o nosso colaborador, isso que tem que ficar muito claro para nós e para o nosso colaborador lá no nosso treinamento. Então, a corda trançada com núcleo e alerta visual, ela vai ter essa disposição. Ela vai ter a capa, ela vai ter a capa da alma ou alerta visual, ela vai ter a capa da alma e a alma, a parte mais interna lá. Então, essa tem que ser a configuração quanto à estrutura da nossa corda de segurança. Nayara, por que tem que ter alerta visual amarelo? Muito simples. Se essa primeira capa aqui se desgastar, o que vai aparecer por baixo vai ser a cor amarela, que é o alerta visual, ou seja, ele serve para poder alertar o usuário de que existe um desgaste ali nessa corda. E aí a gente vai ter que aplicar algumas medidas aí. Então, a classificação da corda quanto à composição das fibras e a estrutura, a forma como ela é formada, o resumo é isso aqui. Tá? De tudo isso que a gente falou. Agora vai aparecer tudo que a gente falou. Onde está essa classificação? Onde estão esses itens? Onde a gente encontra isso? Lá na NR18, no item 18.16.6, no anexo 1. Então a gente vai ver, primeiro, que a corda de segurança ela tem que ser trançada com núcleo e alerta visual. A composição da capa tem que ser em nylon. A estrutura da construção tem que ser trançada com alma e alerta visual. A confecção do alerta visual, que é a contracapa ali, ela tem que ser feita em nylon poliamida ou polipropileno, nylon e poliamida é a mesma coisa, ou polipropileno, aquele material que flutua lá, pouco resistente. E a estrutura desse alerta visual tem que ser trançada. E a classificação da alma, ela vai ter que ser feita de nylon, e a estrutura dessa alma ela tem que ser torcida. Então nada pode fugir dessa regra para a nossa corda de segurança, ok? Então vamos ao nosso segundo item, resistência fator de segurança. A resistência de uma corda ela está diretamente ligada à carga de ruptura, ou seja, quanto que ela vai aguentar de peso antes que ela se rompa. Vamos imaginar a seguinte situação.
Um colaborador que pesa aproximadamente 100 quilos, ele cai numa determinada altura. É evidente que ele vai gerar uma tensão nessa corda muito superior a 100 quilos. Tudo isso em função da aceleração ou da força da gravidade. Então a resistência da corda ela deve ser inúmeras vezes maior a carga que ela vai suportar. Então não daria para essa corda suportar apenas 100 quilos. Eu, pelo menos, jamais usaria essa corda. Eu acredito que vocês também. Para essa relação entre a resistência e a carga de ruptura, a gente dá o nome de fator de segurança. Então, o fator de segurança nada mais é que o limite mínimo que uma corda deverá suportar de carga, ok? Ele é exposto da seguinte forma: 15, 2.1. Esses números, em especial o número 15, ele é variável. O que quer dizer essa nomenclatura aqui? Que a partir de uma carga de referência, lá no nosso caso lá eram 100 quilos, quantas vezes esse valor a corda irá suportar antes que se rompa. Então vamos dar o seguinte exemplo aqui. Para uma carga de referência de 100 kg e para um fator de segurança 15 por 1, quantas vezes essa carga de referência essa corda tem que suportar? Então 15 por 1, nesse nosso primeiro exemplo, ela vai ter que suportar 15 vezes a carga de referência de 100 kg. Então fica o seguinte: para a gente descobrir qual que é o limite mínimo que essa corda deverá suportar, é só multiplicar 15 por 100. 15, então, vai ser nosso fator de segurança, 100 vai ser a nossa carga de referência. Então, essa corda, no caso de fator de segurança 15 por 1, que tem como carga de referência 100 kg, ela deverá suportar no mínimo 1.500 kg. Esse fator 15 por 1, a gente consegue encontrá-lo lá na normatização da National Fire Protection Association. É uma associação americana de combate a incêndio. Eles usam o fator 15 por 1. Porém, a carga de referência deles é de 600 libras, o que dá aproximadamente 270 quilos. Por que eles usam 270 quilos como carga de referência? Ah, porque eles são mais cautelosos? Não, porque eles levam em consideração que essa corda ela vai ser utilizada no resgate. Então ela deverá suportar, no mínimo, o peso de quem vai fazer a operação de resgate, mais o peso da vítima, mais o peso dos equipamentos. Então, eles colocam uma carga de referência de 270 quilos. Como o fator de segurança é 15 por 1, basta que a gente faça a multiplicação de 600 libras vezes 15. Vai dar em torno de 9.000 libras, o que dá em torno de 4.000 quilos. Então, segundo as normas dessa associação aqui, as cordas que eles vão utilizar para resgate tem um fator de 15 por 1 com uma carga de referência de 270 kg. Ou seja, essa corda tem que suportar no mínimo 4.000 kg. No Brasil, esse fator de segurança ele tá posto lá na NR18, no item 18.16.5 e na NBR 15986. Então, o fator de segurança para as nossas cordas que nós vamos utilizar em trabalho à altura é 20 por 1, sendo a carga de referência também 100 kg. Isso vai gerar uma carga de ruptura mínima de 2.000 kg. Importantíssimo, lembra da bandeirinha aqui? Isso aqui é lei, ok? Isso aqui tem que ser passado para o nosso colaborador, que as nossas cordas de segurança deverão suportar no mínimo 2.000 quilos. Mas você vai entrar lá na NR18 e não vai estar 2.000 quilos, tá? Vai estar 20 kN, 20 quilonewtons. Isso aí a gente já explicou lá nas primeiras aulas. Se você não lembra, dá uma acessadinha lá para poder fazer a revisão desse conteúdo. Mas resumindo, 20 quilonewtons equivale a 2.000 quilos. Toda vez que você vê a referência 20 ou 2 kN, é só colocar mais 2 zeros aqui e converter em quilos, ok? Mas tem uma explicaçãozinha melhor lá para vocês compreenderem, ok?